E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Não sei se você está aqui depois de ter assistido a minha aula de função seno, aquela aula que demorou uns 40 minutos, e que ela foi um pouco trabalhosa, mas cá estamos aqui de novo para uma aula de função cosseno. Gente, é a mesma coisa, tá? Então, antes de começar a aula, vamos fazer um pacto aqui. Se você já entendeu algumas coisas da aula de função seno, você vai ver as mesmas coisas agora, tá? Com pouquíssimas diferenças. Então você vai, tipo, revisar. Se você assistiu a aula de função seno, mesmo assim você não conseguiu compreender muita coisa, agora é a sua chance de revisar, tá bom? Função seno e função cosseno possuem mesmas características. Agora, quais são as diferenças? Vai ser a primeira coisa que eu vou colocar na aula aqui de hoje para vocês verem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Não sei se minha voz está muito boa hoje, mas enfim, é o que temos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Bom, diferenças entre função seno e função cosseno. Nossa, minha voz está ruim mesmo, ela está rouca, né? Mas não tem nada não. Quais são as diferenças? São muito poucas. Primeiro, no ciclo trigonométrico, vocês veem que o ciclo é feito por um eixo vertical e horizontal. Lembra do plano cartesiano? X, Y, X, Y, X, Y. Aqui, ao invés de ser x e y, é cosseno na horizontal e seno na vertical, tá? Só que se você ver o formato é sempre o mesmo, menos um, zero, um, menos um, zero e um, tá? E isso faz, eu acho que os valores serem diferentes. Então, por exemplo, todo mundo sabe, eu espero que saiba, que o ângulo de 0 graus fica aqui onde o meu mouse está poisando, né? O ângulo de 0 graus ele começa aqui. No seno, o 0 graus vale quanto? Zero, né? Mas no cosseno vale quanto? Um. Agora vamos para o 90 graus. 90 graus está aqui em cima. Quanto que vale o seno de 90 graus? Um. Mas se você for lá para o cosseno de 90 graus equivale a quanto? Zero. Viu? Os valores são diferentes? Mais um ângulo. 180 graus. 180 graus está aqui, né? Quanto que vale o seno de 180? Zero. Quanto que vale o seno de 180? Menos um. Então, aí já vão as diferenças. Aí nós vemos aqui para a nossa tabelinha. Ó, seno de zero, zero, seno de 90, 1, seno de 180, zero, de 270 menos um, de 360, zero. Agora, enquanto o seno de zero é zero, cosseno de zero é um. Seno de 90 é um, cosseno de 90 é zero. Todas essas informações eu tirei da onde? Disso daqui. Isso está no começo do PDF. Eu comparo o ciclo trigonométrico com essa paradinha que está aí para vocês. Então, observe como são diferentes os valores. Essa é a diferença. E, obviamente, por serem diferentes os valores, os gráficos eles vão ser um pouco diferentes. E aqui está na última diferença já. Bom, executar a função seno, perceba assim, esquecendo essa parte daqui, a função seno começa no zero e vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. Já a função cosseno, não, a função cosseno ela é esnobe, ela já começa lá de cima, do um, né? Porque o cosseno do zero é 1, então ela vai lá em cima, faz o tobogã e sobe de novo. Né? A vida é cheia de altos e baixos. Eu confesso que até para mim é difícil diferenciar os gráficos, que os dois são ondas, né? Os dois são ondas. Mas assim, como é que eu vou diferenciar? Eu sempre me lembro que o função cosseno no começo dele parece uma bacia, não parece uma bacia? Parece, né, gente? Parece uma bacia. Já a função seno parece o quê? Eu vou deixar isso na sua imaginação, porque eu não sei como que tá parecido, ok? Eu adorei esse filtro aqui com esse óculos, porque assim não preciso mostrar meu olho, tá? Enfim, essas são as três diferenças, tá? Então, os valores são diferentes de seno e cosseno, e o gráfico, por consequência, também vai ser diferente, tá? O restante é tudo igual. Quer ver? Então, vamos lá
para a aula escrita. Eu vou compartilhar agora com vocês. Share screen. Meu Deus, qual dessas aulas é a aula? Essa daqui. Tomara que seja. Isso, acertei. Bom, aqui temos a nossa aula de função cosseno. Será que eu consigo aumentar isso daqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Pronto, ótimo. Aí eu já coloco aqui, né? A função seno e a função cosseno possuem exatamente as mesmas características. Esse daqui é a aula, né? É a aula. Elas possuem as mesmas características, então encare isso como uma revisão da função seno, só que na função cosseno. A única coisa que irá mudar são os valores da função, né? Então, essa parte aqui eu já fiz lá no PowerPoint, certo? Ó, em 0 graus o cosseno é 1, 90 graus é 0, em 180 graus é menos 1, em 270 é 0 e assim vai, né? Aí eu fiz aqui a tabela, coloquei aqui o gráfico, ver que o gráfico começa de cima e desce, parece uma bacia mesmo. A gente chama esse gráfico não de onda, pode ser de onda também, mas ele tem o nome de cossenoide, ok? Um nome muito feio. E olha só a forma aqui. F de x é igual a mais b cosseno de 6x mais d. Agora eu vou ser mais calmo. Se você lembra da aula de função seno, você vai ver que é a mesma função, só que no lugar de seno está escrito cosseno. Então, essa aqui é mais uma chance para você aprender o que significa cada uma dessas 4 letras. A, B, C e D. Beleza? Vamos começar da variável A. Essa foi a variável que eu mais falei na primeira aula, que é a variável que determina o deslocamento vertical. Como você pode ver aqui na fórmula, essa variável A está sempre somando, às vezes subtraindo, mas sempre somando, tá? Então, até coloquei aqui no exemplo, ó, função 3 mais o cosseno de x. Observa aqui, ó, que eu peguei a minha função cosseno de x, que é essa daqui, e somei com 3. O que que acontece quando eu somo um número à minha função? Ela sobe. Se eu somo um número negativo, ela desce. Tá ok? Então, observa aqui, ó. Essa aqui é a minha função original, o cosseno de x. E essa daqui é a 3 mais o cosseno de x. Tá vendo que ela tá mais... Ela ergueu mais? Aí você já sabe o que eu vou fazer agora, né? Nós vamos para onde? Nós vamos para onde? Nós vamos para o GeoGebra. Ok? Então, vamos lá. Algumas pessoas gostaram que eu fosse no GeoGebra, então, ó, você vai colocar aqui GeoGebra. Aí parece que a internet é boa, né? Perdão. Então, eu vou aqui esperar carregar. E vamos lá, vamos escrever algumas funções para a gente ver como é que elas saem. Então, eu vou escrever aqui, minha função f de x original vai ser a cosseno de x. O cosseno é tão legal que ele já, o GeoGebra é tão legal que ele já me dá os parênteses já. Então, essa aqui é minha função. Percebe que aqui, ó, no começo, ela já vem de cima e desce, tudo mais. Mas quem bate o olho assim não consegue diferenciar muito se é seno ou cosseno. Se você quiser diferenciar, vai pela minha dica. O cosseno começa aqui de cima, o seno começa aqui de zero. Então, vamos lá. Vou escrever agora uma função, vou somar 3, tá? Olha o que aconteceu. Ó, vou apertar aqui para assumir a função, tá? Essa é a minha função normal. Quando eu somo 3, ela sobe. Vamos tentar somar 6 para o que acontece? Será que ela vai subir mais? Ah, ela vai subir mais. Então, quanto maior o número que você for somando, mais ela vai subindo, mais ela vai subindo. Claro que se você colocar um número negativo, vai acontecer o quê? Ela vai descer, obviamente, né? Então, ó, de novo, só a minha função original. Isso, agora fica melhor. Somei 3, subiu. Somei 6, subiu mais um pouquinho. Agora, se eu somo um número negativo, ela desce. Entenderam? Então, essa daqui, a variável A está só para dizer se o gráfico sobe ou se ele desce. Se o número for positivo,
sobe. Se for negativo, desce. Não é difícil, né? Voltemos para o nosso PDF. Então, vamos lá. É o que a gente chama de deslocamento vertical, variável A. Variável A, deslocamento vertical. Até coloquei outros exemplos. A função A, 7 mais 2 cosseno de x. Tá vendo? Ela tem um 7 mais. Então, essa função sofreu um deslocamento de 7 unidades para cima. Já a função menos 1 mais o cosseno de x, ela sofreu um deslocamento de 1 unidade para baixo. Quem já fez o exercício de função seno, viu que tinha um verdadeiro ou falso em relação a isso. Tá? Aí da variável A, eu já pulo para a variável D de dado, tá? Que é o deslocamento horizontal. A gente viu o deslocamento para cima ou para baixo, agora vai ser para o lado ou para o outro, tá? Quando eu estou somando um ângulo ou subtraindo, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Lucas, qual é a diferença do que você acabou de fazer e do que você vai fazer agora? A variável A, gente, não é que eu estou somando ao ângulo, eu estou somando um número qualquer à minha função. Então, presta atenção. É um número com a função. A variável D, eu estou somando um ângulo ao próprio ângulo. Entendeu? Então, variável A, estou somando um número qualquer à função toda. A variável D, que é essa que está aqui na tela, eu estou somando um ângulo ao ângulo que já tem. Então, olha só. Vamos analisar essa função cosseno de x. X é um ângulo que já estava lá, mais π sobre 2, que é o ângulo que eu estou somando, tá? Qual é a regra aqui? Se você soma um ângulo, o gráfico vem... Eu vou tentar fazer esse vídeo agora com o sentido certo. Ele vem para a... É assim, para a esquerda. Isso, deve ser. Soma, ok? Se o ângulo está somando, ele vem para a esquerda. Se ele está subtraindo, ele está para a direita. Isso está escrito bem aqui, ó. Ao somar um ângulo de 90 graus, o gráfico se desloca 90 graus para a esquerda. Ó. Se somar, vai para a esquerda. Do mesmo modo, ao subtrair um ângulo, o gráfico vai para a direita. Somou esquerda, subtraiu direita. Ok? Partiu GeoGebra. Vamos lá no GeoGebra. L de x. Gente, vocês podem brincar muito no GeoGebra, tá? É gratuito, como vocês podem ver. Só lembra de quando vocês forem fazer as funções, fazer igual eu aqui, ó, colocar funções pretas diferentes. F de x, G de x, H de x. Agora eu tô fazendo L de x. F, G, H, I, J, K. Esqueci do J e do K. Parabéns. Faculdade de Letras é para mim. Vamos lá. Cosseno de x mais π, por exemplo. Não sei se dá para perceber. Eu vou engrossar aqui a minha função original. Vou deixar ela preta para ficar bem visível. Essa aqui é a minha função original, tá? Ó, ó a função que eu vou ativar. L de x. Ela está somando um ângulo a um ângulo já existente. Não sei, essa é a que para mim é mais difícil de visualizar. Mas não sei se vocês estão vendo que a função meio que ela está mais para meio para esquerda. Não sei se dá para ver isso. Como é que eu posso explicar isso melhor? Deixa eu ver. Já sei. Olha só. Segue aqui a onda. Tá vendo que ela subiu aqui? Vai ser difícil visualizar isso. Mas é como se ela tivesse subido antes. Não, já sei. Vamos considerar que a função começou daqui. Tá ok? Aí ela vem, ela começa lá de cima, ela desce e sobe de novo. Essa é a minha função original. Só que a função que eu acabei de fazer ali de x, ela já havia subido antes que a minha função tivesse subido. Dá para entender isso? Ó, minha função original, essa aqui é a função que eu adicionei o ângulo. Tá vendo que ela sobe antes? Ela vai lá para cima antes da minha função original? Eu espero que você tenha entendido, porque esse daqui é o máximo que eu vou conseguir. Do mesmo modo, deixa eu fazer aqui a função j de x. Se eu diminuir o ângulo x menos π, vamos ver se vai dar certo.
Olha, você não vai me tombar, não. Isso aqui vai para a direita. Ok, fui tombado. Fui tombado. Mas isso aqui tá meio estranho. Isso aqui tá meio estranho. Enfim. Deixa eu mudar esse símbolo aqui. Isso, pronto. Pronto. Uhul. 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 Vocês conseguem ver? Gente, isso daqui é muito difícil explicar. Vocês conseguem ver? Ah, aqui vai ser ótimo. Ó. Aqui a função começa. Tá vendo que quando ela sobe, ela já tá subindo aqui também. Aqui dá para ver melhor que a função ela tá tipo mais para lá. Acho que agora fica melhor para ver, ó. Uma tá mais para cá, outra tá mais para lá. Uma tá para cá, outra tá pra lá. Enfim, essa parte falha mesmo. Eu não vou começar de novo, não. Mas enfim, quando você está somando o ângulo, ela desloca para a esquerda. Quando está subtraindo o ângulo, ela vai para a direita. Ok? Isso aqui é muito difícil de visualizar. Confesso, minha fraqueza. Tá? Então, simbora. Misericórdia, que nem me joguei por isso daqui. Vocês não estão me julgando, não. Agora sim, coisas mais simples. A variável b, que é a amplitude. Nós já vimos duas variáveis que somam, agora a gente vai ver a que multiplica. Eu estou multiplicando um número pela função. Lembra que a variável a primeira que a gente viu, a gente somou um número com a função? Na variável b, eu estou multiplicando um número pela função. E o que que acontece? Essa variável b é a amplitude. Eu acho que eu não expliquei muito bem da outra vez, mais ou menos, o que que é a amplitude. Mas é, digamos, esse negócio de esticar o gráfico. Mas o que que é amplitude mesmo? Deixa eu voltar lá para o GeoGebra para mostrar isso para vocês. Quando eu multiplico um número pela minha função, tipo, 2 vezes o cosseno de x. Você está vendo que ela está esticando? Ou L de x já foi. M de x multiplico por 4. Está vendo que ela está esticando mais? Essa é a amplitude. Mas, assim, engana quem acha que a amplitude é tudo isso daqui, todo esse tamanho, do menor ao maior. Não. Isso a gente aprendeu é a variação, tá? A variação é a distância do maior ponto ao menor ponto. A amplitude, gente, tá vendo que o gráfico é separado por esse eixo aqui na metade? A amplitude é o tamanho aqui da metade até a ponta, tanto para cima quanto para baixo. Isso é uma amplitude. Então fica uma dica. Se aparecer para vocês alguma questão futuramente que envolva a função tanto cosseno quanto seno, aparecer qual é o raio dessa roda, desse pneu, e tiver uma função sendo função cosseno, já sabe aqui a amplitude. Beleza? 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 Vamos lá então. Ai, tá estourando o meu brilho aqui. Do mesmo modo, gente, se você dividir a função, ela vai exprimir, tá? E por último, deixa eu mudar aqui. E por último, nós temos a variável c, se eu não me engano. C, se eu não me engano. Que é o período. Que é quando ela vai ficando mais comprida. Tá ok? Olha, voltou. Hora de estourar. É quando você multiplica um valor pelo ângulo. Então, gente, um resumo de todas as variáveis, enquanto minha tela está estourada de novo, desestourou. Vou ficar assim para não estourar mais. Então, para vocês entenderem, nós temos 4 variáveis: A, B, C e D. As primeiras duas variáveis, A e a D, elas são coisas que somam. A variável A, deixa eu voltar lá, ela soma um número à função. Isso faz com que ela se desloque para cima ou para baixo. A variável D, eu estou somando uma coisa ao ângulo. Tá? Então, variável A, eu somo a função. Variável D, ao ângulo. Quando eu somar o ângulo, aí ele vai para a direita ou para a esquerda. Se eu somo, ele vai para a esquerda. Se eu subtrair, ele vai para a direita. Já as outras duas variáveis, a b e a d, elas multiplicam. A b
ela multiplica um número pela função e a b multiplica o ângulo por um número. Na variável b, que é a amplitude, essa aqui estica a função. A variável c é essa que comprime ou estica ou, né, faz isso daqui com a função. Vou colocar lá também para vocês verem como é que funciona o período. Enquanto tem gente fazendo barulho aqui atrás, enquanto eu estou dando aula. Então, ó, n de x é igual a cosseno de 2x. Fazer outra aqui, O de x é igual a cosseno de 3x. B de x, louca, né? Cosseno de 4x. Beleza. Ó, que bagunça. Deixa eu tirar isso daqui. Função original. Quando eu multiplico um valor pelo ângulo, tá vendo que ela fica mais assim? Ó, ela era assim. Eu multiplico um valor pelo ângulo, ela fica mais assim. Se eu multiplico por um número maior, vai ficando mais assim. Se eu multiplico por um número maior, vai ficando mais assim. Entendem? Então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu das variáveis. Somou um número, ele sobe, ele desce, se for negativo. Somou um ângulo, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, subtrai um ângulo, vai para a direita. Multiplicou um número pela função, a função espicha mesmo. Multiplicou um valor ao ângulo, ela vai emagrecendo. Estou precisando que multiplique no meu ângulo para eu poder emagrecer, porque assim não está dando mais. Certo? Para terminar essa aula, acho que não está terminando, não. Está terminando. Isso aqui foi uma análise dos gráficos. Só para terminar para vocês lá o documento, temos aqui de novo o período, tá? Para quem não entendeu muito bem, o período é isso daqui, ó. A função uma onda, ela vai repetir o movimento. O período é isso, ela faz o movimento uma vez, depois ela se repete. Então, o período é a quantidade de graus ou de tempo que uma função leva para ela voltar a fazer o mesmo movimento. E a gente usa essa razão aqui. P de período é igual a 2π sobre C, sendo que 2π é 2π, não muda nada. Esse C é a própria variável C. Então, aqui alguns exemplos. Qual é o período da função 1 mais o cosseno de 6x? Essa aqui é a minha função. Eu quero saber qual é o período. Então, eu vou utilizar minha fórmula. P igual a 2π sobre C. A única coisa que vai alterar é o C. O C é esse número que multiplica pelo ângulo. No caso, é o 6. Então, eu vou trocar o C por 6. Então, o 2π por C virou 2π sobre 6. Não dá para dividir, mas eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar π sobre 3. Ou seja, o período é de π sobre 3, que equivale a 60 graus. Se você trocar π por 180 e dividir por 3, você vai achar 60 graus. Traduzindo, a cada 60 graus, essa função aqui vai repetir os seus valores. Aí você pode testar isso no GeoGebra. Mesma coisa aqui. Função 3 vezes cosseno de 2x. O meu C aqui é o 2, eu pego a minha fórmula e troco o C por 2. Então fica 2π sobre 2. 2 eu posso botar com 2, vai sobrar o π. O período é de π, que equivale a 180 graus. Então, a cada 180 graus, essa função repete seus valores. Isso é o período. Tá ok? Valores de máximo e de mínimo. No outro vídeo que eu fiz, estava errado aqui, agora está consertado para o cosseno. Gente, o valor de máximo e de mínimo, eu vou mostrar para vocês, vou ter que botar lá no... Eu preciso voltar? Não. Aqui nesse desenho tá bom. Valor de máximo e de mínimo é esse daqui, ó. Tá vendo esse ponto que a onda atinge o maior ponto? Isso aqui é um valor de máximo. Tá vendo aqui onde ela atinge o menor ponto é o valor de mínimo, tá bom? E como é que você consegue obter esses valores sem precisar fazer o gráfico? Você pega a sua função e onde estiver escrito cosseno de x, ou seno de x, se for função seno, é só você fazer isso daqui, ó. Deleta. Deus me livre, deleta não. Deleta. E aí você vai trocar por dois números. Primeiro você vai trocar por -1 e depois por 1. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu quero saber qual é o valor de máximo e de mínimo da função 9 mais 6 cosseno de x. Então, ó, valor de mínimo, eu pego a minha função 9 mais 6 cosseno de x, tiro o cosseno de x e coloco no lugar -1. Então, vai ficar, ao invés de ficar
9 mais 6 cosseno de x vai ficar 9 mais 6 vezes menos 1. A gente faz a multiplicação primeiro, né? Então, mais 6 com menos 1, menos 6. 9 menos 6, 3. Então, o menor valor dessa função é 3. Já para você achar o maior valor, você vai trocar o cosseno de x por 1. Então, ó, minha função é 9 mais 6 cosseno de x. Eu tiro o cosseno de x e troco por 1. 9 mais 6 vezes 1 dá 15. Então, o menor valor é 3, o maior valor é 15. A função assume valores de 3 a 15. A gente também chama isso de imagem da função. A imagem da função é de 3 a 15. A variação, gente, é a diferença de 3 para 15, que todo mundo sabe que é 12, né? Entre 3 e 15 é 12. Beleza? Beleza? Vamos fazer alguns exemplos para acabar esta aula. Então, nós temos aqui. Aliás, no exercício dessa aula só coloquei um exercício, porque também, né? Trabalhoso só. Vamos lá. Considere a função f de x igual a 8 mais 3 vezes cosseno de 2x mais π sobre 4. Misericórdia. Calma. Relaxa. Primeira pergunta. Analise as variáveis a, b, c e d. Então, a variável a é o número 8. A variável b é o 3. A variável c é o 2. A variável d é o π sobre 4. Lembrando que isso daqui é um exercício até simples. Mas, assim, não é sempre que vai ter todas as variáveis. Então, por exemplo, vamos supor que a função fosse assim. Você ia falar que a variável a é o 3, o b é o 2? Não. Você tem que se ligar. O a, ele soma um valor, o b multiplica um valor, e o c e o d estão lá dentro do ângulo. O c está multiplicando com x e o d está somando. Por isso que eu foquei muito nas variáveis, tá? Beleza? Então, fique muito atento a isso. Aqui é para ser fácil para vocês entenderem o conceito. E o que significa cada uma dessas variáveis? Vamos lá. Primeira variável A, 8. Significa que o gráfico está deslocado 8 unidades para cima. Variável B, 3. Significa que a amplitude do gráfico é 3. Mas, C, o período, que é 2, o período do gráfico é 2 vezes menor que a função. Ixi, vou trocar aqui, cosseno, né? Também que aqui dá para alterar. Cosseno. E letra D, que é π sobre 4 positivo, o gráfico está deslocado π sobre 4 unidades para a esquerda. O que foi o que a gente aprendeu? Variável A de se é para cima ou para baixo, B é a amplitude, C é o período, D se é para a esquerda ou para a direita. Próxima pergunta, qual é o período dessa função? Usaremos a fórmula... Isso aqui está muito próximo. Usaremos a fórmula do período, que é o quê? P é igual a 2π sobre C. Qual é a única coisa que eu altero? O C. Quem é o meu C? 2. E aqui está 4. Eu, hein? Então, deixa eu trocar aqui, né? Ixi. Quanto que é 2π sobre 2? Só você cortar o π lá de cima com o π lá de cima. Vai ficar π, ok? Pronto. É isso, produção? É. Ou seja, a cada π radianos, π é 180 graus, o gráfico se repete. Gente, não estou nem aí para os meus erros, tá? Quando eu erro, eu posso provar para vocês que vocês podem errar, tranquilamente. Tá? Então, o período é 180 graus. Eu vou repetir, caso alguém tenha ficado confuso. Vou usar a fórmula P igual a 2π sobre C. Eu troco o C pela variável 2. Corto esse 2 com esse 2, vai só sobrar o π. Então, o período é π. Ou seja, a cada π radianos, π é 180 graus, o gráfico se repete. Quais os valores de máximo e de mínimo que essa função assume? Então, ó, a nossa função é essa daqui, ok? A parte do cosseno, a gente vai trocar por 1 e por menos 1. Então, olha, valor de mínimo, eu pego toda a minha função, 8 mais 3 cosseno, tiro tudo isso daqui que é cosseno, e no lugar eu coloco menos 1. Então, fica 8 mais 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. 8 menos 3 é 5. Então, esse daqui é o menor valor que a função vai ter.
Agora o valor de máximo eu faço a mesma coisa. Eu vou trocar toda essa parte do cosseno, só que ao invés de trocar por -1, eu vou trocar por 1. Então vai ficar 3 mais 1 é 3, 8 mais 3 é 11. Então a função vai assumir valores de 5 a 11. Se os valores são de 5 a 11, ela tem uma variação de 6 unidades, tá bom? Então, gente, valor de mínimo e de máximo, só trocar a parte do cosseno por -1 e depois por 1, somente, tá bom? E aqui eu tenho outra função para terminar essa aula. Considere a função -1 mais 4 vezes cosseno de x sobre 4 menos π. Analisa as variáveis. Variável A é -1, variável B é 4. A variável C não é x sobre 4, é 1 sobre 4, tá, gente? E a variável D é π, ou o menos π no caso, né? Vou colocar aqui menos π. Significado. O A ser -1, o A ser -1, significa que essa função está deslocada uma unidade para cima ou para baixo, ele é negativo, então ele está para baixo. B é a amplitude, significa que a amplitude do gráfico é 4. C, o período do gráfico é 1/4 de vezes maior que a função sino. Isso é muito importante, gente. No período, vou voltar lá no primeiro exemplo. Se o período é o número que multiplica, lembra que ele fica mais assim, né? Então o período é menor. Agora, se por acaso o período estiver dividido, o período aumenta, tá? Então é uma pegadinha boa para vocês terem atenção, tá? Então, o período é 1/4, nem 1/4 de vezes maior, é 4 vezes maior mesmo, que é a função C. E D, o gráfico está π unidades para a direita, por quê? Para a direita porque está subtraindo. É muita informação, né? Até eu fico confuso, então relaxa. Não pegou? Pausa o vídeo e volta aqui. Deixa que eu falo de novo, né? -1, uma unidade para baixo. 4, amplitude. Cosseno de x sobre 4, o gráfico está 4 vezes maior. E aqui, como ele está subtraindo, ele está para a direita, π unidades. Qual o período da função? A gente usa aqui 2π sobre c. Quem é o meu c? 1 sobre 4. Como é que a gente faz quando a gente divide uma fração? A gente multiplica pelo inverso dela, né? Então fica 2π vezes o inverso de 1 sobre 4, que é 4 sobre 1. 2π vezes 4 é 8π. Então, a cada 8π radianos, a gráfico se repete. É muita coisa. 1440 graus. Misericórdia. Valor de mínimo e de máximo. Basta você pegar a sua função, troca o cosseno por -1, você acha que -5. Troca o cosseno por 1, você acha que 3. Então, a função ela vai de -5 a 3. Qual é a variação? Essa daqui é um cálculo interessante. Eu vou fazer 3 menos o -5, que vai ter um joguinho de sinal. 3 mais 5, 8 unidades. Tá? Esse exercício aqui é o exercício que está lá para vocês. Resumo da história. Vocês viram que é a mesma coisa. Variável A sobe ou desce. Variável B, amplitude. As variáveis C e D são as pegadinhas que só estão dentro do ângulo, né? Se você soma o ângulo, ele vai para... Misericórdia. Se você soma o ângulo, ele vai para a esquerda. Se você subtrai, ele vai para a direita. Se você multiplica um ângulo, o período fica menor. Se você divide o ângulo, o período fica maior. Beleza? Eu recomendo que vocês leiam esse material com carinho depois de ter assistido essa aula. É uma matéria que exige atenção. Ela não é nem tão difícil, mas ela exige a atenção de vocês. Beleza? Estou esquecendo de alguma coisa? Espero que não. É isso. É nóis. Valeu!